Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Então, hoje é o primeiro dia do jejum de Daniel, jejum de informações, jejum da água que o mundo oferece. O mundo oferece todo tipo de água, todo tipo de bebida, mas a água pura, a água que vem e sacia a sede da alma é o Espírito Santo. O mundo tem uma água que sacia apenas a carne, o corpo, os prazeres da carne. E satisfaz os prazeres da carne por enquanto, nos momentos. Mas a alma fica chupando o dedo. Mas quando o Espírito Santo vem, ele sacia a sede da nossa alma. Não só cura a nossa alma, mas fala feliz, em paz, satisfeita, alegre, com muito ou pouco. A alma está feliz da vida porque ela está bebendo do Espírito da vida eterna. Uma das perguntas que muitas pessoas fazem para nós, e é até pertinente, mas precisa saber a resposta. A pergunta que não quer calar: ô bispo, eu creio que fui batizado com o Espírito Santo, mas eu não falo em línguas. Então fica aquela dúvida. Deixa eu falar para vocês o que é que aconteceu comigo. Quando eu era jovem, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu também não falava em línguas. E eu achava que eu não tinha recebido o Espírito Santo. Mas eu tinha fé, a minha vida se transformou, meu testemunho era leal a Deus, eu falava a verdade, eu vivia na verdade. E isso, ainda assim, ainda mostrando frutos, esses frutos não eram suficientes para me convencer que eu era batizado com o Espírito Santo. Então, porque eu não falava em línguas. E eu buscava, eu orava, eu lia a Bíblia e tal, nada. Até que um dia, um belo dia, numa reunião de domingo pela manhã, o bispo da igreja onde eu frequentava, ele começou a reunião assim: olha, você vai impor as mãos sobre a pessoa que está ao seu lado, à sua frente, e você vai orar por ela. Então, eu era o último, lá atrás, estava lá em cima, lá atrás. Não tinha ninguém para botar a mão na minha cabeça. Mas eu, ainda assim, estendi as mãos e coloquei as mãos sobre a pessoa que estava à minha frente. Não me lembro se era homem, se era mulher, se era jovem, se era velho, não interessa. Eu fiz, eu obedeci. E quando eu comecei a orar, quando eu fui falar, ó Deus, em nome de Jesus, eu comecei a falar em línguas. Eu me assustei, eu fiquei tão... Puxa, eu estou orando por ela e estou orando em línguas. Eu levei um certo susto. Eu fui pego de surpresa, porque eu não esperava isso. Eu esperava estar orando por a pessoa, simplesmente, que eu estava realmente querendo abençoar aquela criatura. Então, o que aconteceu? O que acontece? O batismo com o Espírito Santo, minha amiga, tem um propósito. O propósito não é falar em línguas. Não. Não é? Não. De forma nenhuma. O batismo com o Espírito Santo, aqui o texto sagrado já diz. Diz o texto sagrado que, mas recebereis o poder do Espírito Santo, quer dizer, quando o Espírito Santo desce,
nós recebemos o poder dele, a unção dele. Recebereis o poder do Espírito Santo. Para quê? Para que o poder do Espírito Santo? Aí ele diz, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas. Aí é que está o segredo. O segredo é esse. Quando o Espírito Santo vem, ele vem para fazer da gente testemunhas oculares de Jesus. Não para falar em línguas, nem para profetizar, mas para ser testemunhas de Jesus. Como é que você poderia ser testemunha de Jesus se o Espírito de Jesus não conduzisse a sua mente e o seu coração neste mundo? Como que eu vou falar de Jesus? Como que eu vou dizer que Jesus está vivo se eu não o vi nascer, crescer, morrer e ressuscitar? Eu não o vi ressuscitado. Então como é que eu posso ser testemunho de alguém que morreu há 2000 anos atrás e eu dizer para as pessoas hoje, peraí, Jesus está vivo? Eu não teria condições nenhuma, zero, de falar de alguém que eu não vi, não toquei, não senti. Mas, quando o Espírito Santo vem, ele nos dá o dom de falar a língua que as pessoas, a linguagem que as pessoas entendem. Entendeu? Então, o que nós falamos, às vezes a pessoa entende, porque o Espírito Santo convence. Se ela não entende, porque o Espírito Santo não convenceu. Então, se você é convencida pela palavra que nós pregamos aqui diariamente, é o Espírito Santo que faz isso. Esse é o poder que há sobre mim. E quando você receber o Espírito Santo, você vai falar a língua que as pessoas entendem, porque falar em línguas estranhas, o que as pessoas vão entender? Nada. Absolutamente nada. Então eu falo em línguas, mas as línguas estranhas, eu penso, eu creio que as línguas estranhas que eu falo é para Deus. E só Deus entende. Os demônios não entendem. Os demônios não sabem o que eu estou falando. Mas Deus entende. É linguagem com Deus. Mas para os homens deste mundo, para as pessoas que estão perdidas neste mundo, então, para você testemunhar de alguém que ressuscitou e está vivo, que morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás, você tem que, as suas palavras têm que ter espírito e vida. Então, não se impressione porque você não fala em línguas estranhas. Se você falar o português, ou francês, ou inglês, que a pessoa entende, é isso que Deus quer. Eu falo mal o inglês, falo mal o português, falo mal o espanhol, mas eu falo. E pessoas são salvas. Por quê? Porque o Espírito Santo fala, convence as pessoas que ele escolheu, que ele elegeu para serem salvas.